Certo, Joyce? Vamos aqui para a explicação da sua planilha, tá? Beleza. Primeiramente, queria agradecer por confiar no meu trabalho, tá? E com fé em Deus, vamos buscar essa vaga aí para você na Assembleia Legislativa do Ceará, tá? Certo. Primeiro, vamos aqui para o edital, tá? Então, o edital traz essas matérias, tá? Então, português, administração pública, legislação institucional, direito administrativo, constitucional, AFO, contabilidade pública, processo legislativo, regimento interno e redação, tá? Aí, ó, é dividido em conhecimentos básicos, né? Então, aqui essas três matérias são de conhecimentos básicos, né? Segundo o edital. E essas outras são de conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos específicos, peso 2, né? Então, aqui dá um total de 50 questões, né? Peso 2, que dá um total de 100, tá? E nos conhecimentos gerais, são 20 questões, peso 1, né? Que dá um total de 20, tá? Total geral da prova objetiva, 120 pontos, né? Mais 70 pontos da redação, tá? A redação é sobre atualidades, tá bom? Então fica bem mais tranquilo, tá bom? Certo. Aqui, ó, o cargo é analista legislativo, né? Consultoria técnica, tá? São 9 vagas imediatas, né? E são 36 redações que serão corrigidas, tá bom? Até a prova a gente tem aí por volta de 90 dias, tá? 13 semanas, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, nossa meta, né, para esse concurso, dentro desses 90 dias, né, 360 horas líquidas, 1.500 questões, né, e a meta é ter a redação corrigida, tá? Porque aí já tendo a redação corrigida, né, você já consegue ganhar posições, né, dentro, se tiver uma redação boa, tá? Vamos trabalhar também para isso, né, para você ter uma redação boa, para construir aí um repertório bom, né, para chegar forte na redação e ganhar posições, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, como eu falei, né, tem essas matérias aqui do edital, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, mais redação, tá? Mas na primeira semana, né, como é início, né, vamos começar pequeno, né, e vamos crescendo ao longo das semanas, tá? Então, para essa primeira semana, eu estou colocando 6 disciplinas, tá bom? 3 tempos de estudos diário, tá? E ao longo do tempo, ao longo das semanas, a gente vai crescendo, tá? Claro, vai depender do seu desempenho, tá? Então, quero um empenho da sua parte, tá? Para a gente poder crescer juntos aí, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, cada divisão dessa é um tempo de estudo, né, de 50 minutos, tá? Então vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo, né, concentração total, você descansa 10 minutos, tá? Volta e vai para outra matéria, tá? Então aqui, segunda-feira, você vai estudar Direito Constitucional, 50 minutos, né? Foco total, né? Desliga o celular, se estiver no computador, fica só com aquela aba que você está estudando, tá? Sem outras abas da internet aberta, tá? Para não ocorrer nenhum tipo de distração, tá bom? Certo. Aí, ó, estudou 50 minutos, descansa 10 minutos, volta para a próxima matéria. AFO, mais 50 minutos, né? Depois descansa mais 10 e retorna para a próxima matéria, tá? Assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, perceba que as matérias que você estuda na segunda-feira, você estuda na quarta, na sexta também, tá bom? E estuda no sábado aqui, tá? Então aqui, ó, eu estou colocando mais tempos de estudo naquelas matérias que têm maior peso, tá? Que são as matérias específicas aqui, tá? Que valem aqui o total de 100 pontos, tá bom? Apesar de ser a banca CESP, aqui vai ser múltipla escolha, tá? A CESP costuma trazer provas certo e errado, né? Uma errada anulando uma certa, tá? Mas nesse concurso especificamente será múltipla escolha, tá? Então 5 alternativas, né? A, B, C, D, E, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, como eu expliquei, né? Cada divisão dessa é 50 minutos de estudo, tá?
Beleza. Aí, ó, essa guia aqui, guia edital, já expliquei para você, tá? Aqui tem a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia eu explico a metodologia do estudo, tá? O estudo dividido em 3 fases. Fase 1, mais voltada para a teoria. Fase 2, mais voltada para as esquematizações e resumos. Fase 3, o foco maior são as questões, né? E a fase 3.1, tá? Que o foco é realmente só questões, tá bom? Eu quero que você dê uma lida aqui no que consiste cada fase, tá? Essa orientação também está no e-book que eu mandei para você, tá? Quero que você dê uma lida, tá? Como o edital, como a prova tem poucos dias, né? A gente está correndo contra o tempo, tá? Então, vamos começar na fase 2 já, tá? Então, o ideal do estudo é começar na fase 1, né? Mas como a gente está aí com pouco tempo, vamos iniciar na fase 2 já, tá bom? Quero que você dê uma lida aí, como eu já falei, tá bom? Beleza, aqui ó, tem a guia Calendário do Sucesso, tá? Eu não vou me estender muito na explicação do Calendário do Sucesso, tá? Quero que você dê uma lida, quero que você veja o vídeo que está aqui, ó. Então é só copiar esse link e colar no navegador da internet que carrega automaticamente, tá? Tem um vídeo explicando o calendário do sucesso, tá bom? Beleza, aqui tem a guia O que mais cai. Nessa guia eu faço um levantamento daqueles assuntos mais cobrados pela banca em cada matéria, tá? Então, por exemplo, em português, né? O que está em azul aqui, ó, representa 80% daquilo que o CESP mais cobra, tá? Então, a ideia é a gente estudar, priorizar aqueles assuntos mais cobrados, tá? Então vamos priorizar o que está em azul, né? Depois vamos partir para o que está em verde e depois, se der tempo, a gente estuda o que está em vermelho aqui, tá bom? Aí, ó, além disso, vamos fazer questões por assunto, tá? Então aqui, por exemplo, você vai estudar primeira semana ortografia em português, tá? Terminou a sessão de estudo e fez as questões. Aí você vai preencher aqui, ó, por exemplo, acertou 12 questões, né? E errou 7, tá? Então vai dar o percentual aqui, ó, 63% de acertos, tá? Aí, ó, depois vai lá estudar pontuação, por exemplo, acertou 13 questões e errou 12, por exemplo, tá? Então aqui, ó, você está com 63% de acertos em ortografia e 52 em pontuação, tá? Diante disso, eu vou fazendo ajustes semanais, tá? Então, vou tirando tempos, por exemplo, de ortografia, jogando para a pontuação, tá? Ou de outra forma aqui, ó, dentro das matérias, por exemplo, aqui você está com 63% de acertos em português, né? E você foi lá, estudou administração pública, por exemplo, e está com 44% de acertos em administração pública, tá? Então eu vou fazendo esses ajustes semanais, né? Tirando o tempo de uma matéria, jogando em outra, ou tirando o tempo de um determinado assunto em uma matéria e jogando em outro assunto, tá bom? Então, esses ajustes eu vou fazendo, tá? Mas, para isso, eu quero que você preencha essa planilha, tá? Essa guia aqui com as questões, né? Com as questões que você vai fazendo, tá? Então, essa planilha aqui, essa guia, ela está vinculada, né? Então, a guia O que mais cai, ela está vinculada com a guia Questões da Semana, tá? Então, por exemplo, você vai preenchendo aqui, ó, português, e já vai preenchendo automaticamente aqui, ó, essa coluna aqui, tá? Beleza. Então, aqui, ó, por exemplo, você preencheu aqui português e administração pública, tá? Vou colocar só como exemplo aqui, tá? Então aqui, ó, como já vai automaticamente para a guia aqui, questões da semana, tá? Então eu vou ter aqui, ó, um levantamento, né? Vai preencher automaticamente esse gráfico aqui também, tá? Então aqui, ó, esse gráfico vai me dizer o que, ó? O que está mais próximo do centro é aquilo que está com percentual mais baixo. E o que está mais afastado do centro é o que está com percentual mais alto, tá? Então aqui, por exemplo, português, você está com percentual bom e administração pública está com percentual
mais baixo, tá? Então, a ideia é eu ir fazendo ajustes semanais, levando em consideração esses dados, tá? Beleza. Vou tirar aqui, tá? Apagar só para ir zerado para você, tá bom? Beleza. Depois eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá bom? Beleza, então aqui, ó, como eu falei, fiz um levantamento daqueles assuntos mais cobrados, tá? O que está em azul é o que a gente vai priorizar no estudo, né? Depois o que está em verde, e se der tempo, a gente estuda o que está em vermelho, tá? Então, o ideal é estudar tudo, né? Mas pela brevidade do concurso, né? Pelo prazo que a gente tem aí, de 90 dias, tá? Provavelmente não vai dar para ver todos os assuntos, tá? Então vamos priorizar alguns, beleza? Certo. Aqui, ó, tem a guia orientação inicial, tá? Nessa guia eu falo aqui a fonte de estudo, por onde você vai estudar, né? O professor, o curso, tá? Aqui tem a quantidade de aulas de cada matéria, tá bom? Tem a quebra de fases, tá? E tem como a gente vai iniciar o estudo, tá? Então, todas as matérias já vamos iniciar na fase 2, tá bom? Em redação, né? A maioria das matérias a gente vai estudar por PDF, tá? Só redação que vamos estudar por vídeo, né? Teoria por vídeo, e depois produção textual, tá bom? Certo. Aqui, ó, tem a guia Questões da Semana, como eu já expliquei para você. E nessa guia, eu quero que você preencha essas duas colunas aqui, tá? Acertos e erros, tá? Eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação das questões para você. Só o preenchimento das questões, tá? Mas eu vou pegar a planilha de outro aluno só para você ter uma ideia, tá? Então aqui, ó, nessa guia Questões da Semana, tá? Levando em conta o preenchimento que você vai fazer das questões, tá? Eu vou ter esses gráficos alimentados, tá? Então aqui, ó, tem esse gráfico em forma de pixel, que o que está mais próximo do centro é aquilo que está com percentual menor, e o que está mais afastado do centro é aquilo que está com percentual maior, tá? Então, esse aluno aqui, por exemplo, está com percentual baixo em português, tecnologia da informação, né? Mas está com percentual alto em direito tributário, contabilidade, tá bom? Então a ideia é ir fazendo ajustes semanais, né, para ter um equilíbrio, tá? Claro, tudo levando em consideração a importância de cada matéria no concurso, tá? Beleza. Aqui, ó, tem o crescimento desse aluno durante as semanas, tá? Então aqui, ó, começou com tantos por cento, foi crescendo, né? E aqui estabilizou, tá? Beleza, é por isso que eu quero que você preencha as questões, para mim ter parâmetros para fazer as orientações semanais para você, tá? Beleza, aqui, ó, tem a guia tarefas. Nessa guia tarefas, eu digo especificamente o que você vai estudar em cada matéria, tá? Então aqui, ó, tem a guia capa, tá? Que eu falo, segunda-feira você vai estudar Direito Constitucional, AFO, Direito Administrativo. Terça, vai estudar Português, Administração Pública e Legislação Institucional, tá? Aqui é um resumo, praticamente, do que você vai estudar, tá? Aí aqui na guia tarefas, eu digo detalhadamente o que você vai estudar, tá bom? Então aqui, ó, tarefa 1. Aqui, ó, temos a meta. Meta 1 representa a semana 1, tá? Aí tem as matérias, português, direito constitucional, administrativo, tá? E assim por diante, tá bom? Aí, ó, cada tarefa dessa representa um dia de estudo na matéria, tá? Então aqui, ó, tarefa 1 representa o dia 1 em português, tá? Então aqui, ó, tarefa 1 representa a terça-feira, tá bom? Que é o primeiro dia de estudo em português, tá? Ó, tarefa 2 representa o dia 2 em português, que é aqui, ó, na quinta-feira, tá bom? E temos a tarefa extra, tá? A tarefa extra é para o caso de você bater os 2 dias de português aqui, né? E ainda sobrou tempo. Aí você passa para a tarefa extra, tá bom? Então aqui, ó, nas tarefas, eu faço uma previsão de
velocidade de leitura, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se sua velocidade de leitura for maior do que minha expectativa, né? Aí você passa para a tarefa extra, tá bom? Além disso, tá? Eu quero que você vá pintando aqui de verde se você bateu a tarefa, tá? Então aqui, ó, bateu tarefa 1, quero que você pinte de verde aqui, tá? Se não bateu a tarefa, quero que você pinte de amarelo e destaque aqui, tá? Então, por exemplo, estava previsto para ir até a página 30, aí você foi, por exemplo, até a página 25. Aí eu quero que você bote aqui, ó, fui até página 25, tá bom? Só para mim ficar ciente da sua evolução e montar a tarefa seguinte, tá bom? Da semana seguinte, tá? Beleza. Aí, como eu falei, a tarefa extra é para o caso de você ter a velocidade de leitura maior do que a minha previsão, tá? Aí, beleza, você bateu tarefa 1, né? Bateu tarefa 2 e sobrou tempo ainda, aí você parte para a tarefa extra, tá? Então, bate tarefa extra também, tá bom? Beleza, então quero que você faça isso para todas as matérias, tá? Então aqui, ó, pode perceber que algumas matérias têm até a tarefa 2, né? Outras têm até a tarefa 4, tá? Aí, como eu falei, vai depender da matéria, tá? Em direito constitucional, por exemplo, ó, tem 4 tarefas. Por quê? Porque tem 4 dias de previsão na semana dessa matéria, tá? Então, direito constitucional, tarefa 1 representa segunda-feira, né? Tarefa 2, quarta-feira. Tarefa 3, sexta. E tarefa 4, sábado, tá bom? Beleza, então é isso, tá bem detalhado aqui, tá? Aqui, ó, embaixo tem outras orientações relativas às tarefas, tá? Quero que você dê uma lida também, tá bom? E beleza, por fim, temos aqui a guia feedback, tá? Nessa guia é basicamente um resumo das tarefas, das metas, tá? Das tarefas e das metas, tá? E aqui, ó, eu falo, né? Então aqui, por exemplo, em administração pública, tá? Eu prevejo uma meta de 20 questões, né? Para você fazer 20 questões, um percentual de acerto de 50%, tá? E 2 tempos de estudo, né? Cada tempo de estudo 50 minutos, né? Que dá por volta de 1,7 horas líquidas, tá bom? Aqui, por exemplo, AFO, né? 10 questões, né? 50% de acertos, 4 tempos de estudo, que dá por volta de 3 horas e meia, tá? Aí, quando você me enviar a planilha, né? No sábado, né? Aí eu vou fazer um checklist, né? Vou passar para cá e vou fazer um checklist, né? Então, por exemplo, estava previsto 20 questões de administração pública e você fez 30, tá? Então aqui, ó, eu vou pintar de azul, tá? Porque você bateu a meta com destaque, tá bom? Então tem a legenda aqui, tá? Vou pintar aqui de azul porque você bateu a meta com destaque, tá bom? Certo. Aqui era previsto 50% de acertos e você fez os 50%. Eu vou pintar de verde, tá? Porque você bateu fielmente a meta, tá? Aqui eram previstos 2 tempos de estudo e você fez um tempo, por exemplo. Eu vou pintar de amarelo porque você quase bateu a meta, tá? Aqui, por exemplo, em legislação institucional, eram previstos 2 tempos de estudo e você fez 0. Vou pintar de vermelho, tá bom? Porque você não bateu a meta, tá bom? Certo. Então isso vai servir de parâmetro para mim puxar sua orelha, né? Elogiar, né? Ver porque, por exemplo, você não está batendo a meta frequentemente, tá bom? E também vai servir para mim ir fazendo, para eu ir fazendo o seu cronograma semanal também, tá? Então não adianta nada eu querer aumentar suas horas diárias, né, suas horas semanais, se, por exemplo, você não está batendo essas horas aqui, né, que eu determinei na semana anterior, tá? Então não faz sentido eu aumentar as horas para a semana seguinte, tá? Se você não está batendo as horas da semana anterior, tá bom? É basicamente isso, tá? Tá. Aí aqui, ó, aqui eu faço
aqui eu dou um feedback, né, da semana anterior, tá? Eu dou um feedback da semana anterior, um retorno, tá? E dou uma orientação para a semana seguinte, tá? Então aqui, ó, feedback da semana 0, né? A gente vai começar a semana agora, tá? Então eu vou fazer uma abordagem geral em relação ao concurso, tá? Vou dar orientações, tá bom? Vou até que mudar isso aqui porque tá com o nome de outra pessoa, mas é porque eu tô gravando ainda antes de finalizar o seu, tá? Mas vou dar um feedback, né? Vou falar um pouco sobre o concurso, né? E quando você me enviar a planilha semana que vem, aí eu realmente vou dar um feedback da semana anterior, né? E vou dar orientações para a semana seguinte, tá? Beleza. Aqui, ó, tem a dica, além disso, né? Tem a dica para a semana, tá? Então sempre vai ter um vídeo aqui, tá? É só você copiar e colar no navegador de internet que carrega automaticamente, tá? Aqui também tem sempre uma motivação para a semana e aqui tem sempre um desafio para a semana, tá? Beleza, então é basicamente isso, Joyce. A gente tem 3 meses aí para buscar o melhor resultado possível, tá? Da minha parte, vou buscar traçar o melhor caminho para você, tá? Evitando desperdício de tempo, tá? Da sua parte, eu quero a dedicação, tá bom? Para a gente ter o melhor resultado possível, né? A ideia, né? A minha meta é que você tenha a redação corrigida, tá? Porque aí já é um grande passo, já ter a redação corrigida já é sinal que você pode avançar mais no concurso, né? Se não tiver a redação corrigida, já era, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. É só chamar, tá? Valeu, bons estudos e até mais.